Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula de biologia. A aula de hoje vai ser sobre pirâmides ecológicas, que nada mais é que a continuação da aula anterior. Para começarmos o estudo das pirâmides, vamos só relembrar um pouquinho, gente, da aula passada, que é a transferência de energia, né? E de biomassa que eu tinha passado para vocês, que é o ciclo da matéria. Mas vamos pensar em nível energético para ficar mais fácil. Depois a gente vai adentrando a matéria de biomassa. Gente, quando você tem aqui a transferência de energia já de um produtor, né? O produtor ele fez a fotossíntese, fez a concentração de glicose, agora a transferência dessa energia que está concentrada na glicose, né? O que vai acontecer? Aqui a gente tem um representante bovino, né? O que ele vai acontecer? Quando ele se alimentar, desses 100%, 60% vai ficar no trato digestivo. O restante, 40%, vai ser eliminado em forma de fezes e urina, porque não vai ser utilizado. Desses 60% que ficou retido no corpo, pessoal, 50% é perdido na respiração, porque já é usado para fazer as atividades metabólicas, como eu expliquei para vocês na aula passada. Então, fica só retido 10%, tá bem? Então, o que vocês percebem? É um fluxo de energia. Você tem um fluxo que começou do produtor, veio o consumidor primário, se alimentou e ficou com 10%. Isso a gente vai agora começar a analisar a nível de gráficos, né? E esses gráficos a gente chama de pirâmides ecológicas, que constituem maneiras de expressar graficamente a estrutura dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar em termos de energia, tá? Que eu acabei de explicar mais ou menos como é que é esse processo, biomassa, que é matéria, bio, é vida, massa, então é a massa corpórea dos seres vivos, e número de indivíduos, ou seja, quantidade de seres que vão existir em cada nível trófico. Bom, então é isso que a gente vê. Basicamente, né, é só lembrarmos lá as pirâmides do Egito. Parece uma pirâmide. Por quê? Se você viu que há uma perda de energia que é transferida para cada nível, não dá para ter, você vai ver que vai ter uma redução dessa energia, né? Como eu expliquei também na aula passada, porque ela é unidirecional, só que ela se perde. Então, o que vai acontecer? A base ela é muito grande e quando ela vai passar para o segundo nível trófico, ela vai reduzir. Quando ela passar para o terceiro, ela vai reduzir e assim por diante. Então, ela vai se perdendo e vira uma pirâmide. Né? Por isso que nós chamamos de pirâmides, porque nós fazemos analogia às pirâmides do Egito, porque vai parecer mais ou menos uma pirâmide. Bom, essas representações gráficas, agora a gente vai começar a estudar, então, como eu disse para vocês, em nível de energia, biomassa e número de indivíduos na cadeia alimentar. Então, vamos lá. Então, pirâmide de energia, pessoal. Então, eu peguei lá uma cadeia alimentar, onde eu tenho uma gramínea, que transfere energia para os insetos, transfere para as rãs, para os teius e termina na onça, né? Então, você tem o primeiro nível trófico, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto nível trófico, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário, tá bem? Como é que agora ocorre esse fluxo de energia, né? O gráfico já está dizendo que está havendo uma perda e fica com a menor energia realmente no topo da cadeia, né? Por isso que a gente fala que todos os seres que ficam no topo da cadeia são os grandes predadores, né? Como a gente está vendo aqui. Então, vamos entender melhor isso daí. Então, você tem uma base. Então, no caso aqui, as gramíneas, né? Os capins, né? Tem pessoas que ainda não sabem que gramínea é capim. Então, você tem uma concentração muito grande de energia. Então, você tem lá 1000 quilocals, né? Quilocal é unidade de energia, tá, gente? O que vai acontecer? Quando há transferência de energia para os insetos, né? Que no caso é o segundo nível trófico, há uma perda de energia, como eu expliquei para vocês, não é? Só vai ficar o quê? Na verdade, é como se vai ficar retido 10%, ou é transferido 10%, porque fica essa concentração. Então, vai ficar só 100.000 quilocal. Quando houver a transferência dos insetos para as rãs, vai ficar quanto? Vai ficar 10.000 quilocal, 10%. Quando passar para os teius, fica 1.000 quilocal. Quando chegar nas onças, fica 100 quilocal. Então, por isso que vocês vão percebendo que todo um ecossistema existe poucos predadores, né? Você pode perceber, tem pouca onça e pouco teiu. Mas as gramíneas são em grande quantidade, ou seja, qualquer produtor, tá? Árvores,
vegetais variados, né? Você sempre vai entrar no ecossistema, você vai ver muito mais gramíneas do que o restante dos outros seres. E principalmente que são os consumidores primários, né? São os roedores, né? São os insetos, você vê muito maior quantidade. E aí vai diminuindo, né? Porque, na verdade, quando você obtém energia diretamente do produtor, é muito mais vantajoso, porque você consegue uma quantidade muito maior de energia do que você for um carnívoro lá no final, no topo de cadeia. Você vai absorver muito menos energia, tá? Mas olha outra coisa que a gente interessante que a gente pode observar. As onças, gente, elas são bioindicadores que esse ecossistema está sadio. Por quê? Porque elas existem. Se elas existem, é porque houve transferência de energia. Tá? Ela conseguiu alimento, então houve um fluxo de energia. Então, tá ok. Se elas não estiverem, gente, ocorre um desequilíbrio muito grande, né? Como a gente está vivendo atualmente vários desequilíbrios, né? O que vai acontecer? Se não tiver as onças, né? O que vai acontecer? Os TUs vão aumentar. Se eles aumentam, o que vai acontecer? Eles vão comer todas as rãs. Comendo todas as rãs, a quantidade de insetos aumenta. Se eles aumentam, acaba com as gramíneas. Então, o que você percebe? Um grande desequilíbrio. Então, você não pode nem introduzir e nem tirar nada. Ele tem que se manter. Por isso que a ordem é sempre conservação e preservação. Você não pode nem tirar, nem pôr, porque existe um equilíbrio dinâmico, principalmente em transferência de energia, que vai estabilizar o ambiente. Tá? Vamos ver agora outro tipo de pirâmide. A pirâmide de biomassa. O que é biomassa, gente? Bio é vida, como você sabe, massa é a massa. Massa corpórea dos seres vivos. Então, é o seu corpo. É o seu corpo, o corpo dos animais, o corpo das plantas e assim por diante. É o corpo, tá? Gente, olha que interessante. Vai acontecer praticamente a mesma coisa do fluxo de energia, que a gente está trabalhando o ciclo da matéria, né, gente? A transferência também de matéria também é 10%. Olha que interessante. Então, você tem lá a gramínea, eu mantive o mesmo, gente, para vocês fazerem uma comparação. Esses valores, logicamente, é simbólico, tá? Pode variar, por causa, depende do ecossistema que a gente está trabalhando. Mas só para você entender a ideia da fixação do 10% e transferência, logicamente, do 10%, do 100%, né? Então, o que você tem? Gramíneas. Você tem uma massa, né? Então, você trabalha com peso, tá? Então, 100 mil quilogramas, que transfere 10% para os insetos, que vai ficar com 10 mil quilogramas, que transfere para as rãs, que vai ficar com 1.000 quilogramas, que uns tem os 100, e as oncinhas, coitada, fica apenas com 10 quilogramas. Então, é muito pouco. Tá? Então, por isso que a gente percebe que sempre os seres de topo de cadeia são os mais prejudicados se for mexido todo um ecossistema, tá? E também são indicadores que o sistema está em equilíbrio, tá bem? Então, sempre esse processo, 10% e fixação de 10%, tá? Só que tem um porém nessas pirâmides invertidas de biomassa, tá? São as encontradas no ecossistema, que a gente trabalha com outro tipo de ecossistema, que é os ecossistemas marinhos, né? Que vão ter esses dois seres, fitoplâncton e zooplâncton, né? Vocês vão me perguntar que raio de bichos são esses. Então, são animais planctônicos e vegetais planctônicos. Mas o que é isso? Então, vamos começar a analisar um pouquinho, a gente começar a compreender outros ecossistemas sem ser os terrestres. Então, vamos lá para os mares, né, gente? O plâncton, gente, a gente encontra em qualquer ambiente marinho, tá? Água doce, água salgada, meio aquático, tá? Mas vamos para os mares, tá? Para a gente entender um pouquinho, porque não existe uma variação de indivíduos e seres. Então, a gente vamos para o mais simples, depois a gente vai passando para vocês os outros, tá bem? Então, esse aqui é um ecossistema marinho. Então, você tem na superfície os famosos plânctons, né? O que são plânctons? São seres, gente, que eles são errantes, eles não têm, eles não conseguem fixação. Então, eles vão conforme as correntes, né? Eles ficam boiando. São seres que boiam, né? São errantes porque ficam boiando. Eles são muito pequenos, tá?
Então, a gente só consegue ver no microscópio, nem microscópio, é um microscópio que a gente chama de lupa, tá? Então, você tem os zooplâncton, né, animais do plâncton, que a gente encontra aqui, ó, são crustáceos, são larvas de corais, de anelídeos, de outros seres que são desse ambiente. Então, eles são bem pequenininhos, tá? Alguns se desenvolvem, crescem, outros ficam aqui mesmo, tá? E os vegetais, né? Aqui também temos os vegetais. Então, vocês têm as algas pluricelulares e as unicelulares, tá? O que vai acontecer? A mesma coisa do terrestre. Você tem o fitoplâncton, que faz a fotossíntese, que alimenta o zooplâncton. Então, isso aqui vira uma grande concentração de energia fixada aqui, aqui na superfície dos oceanos, tá? Que vai alimentar quem? Os seres errantes mesmo, que têm condições de locomoção, que são os néctons, né? Que são os animais, os mamíferos aquáticos, né? Que a gente tem aqui os golfinhos, as orcas, as baleias, né? As focas, e você tem os répteis, né? Que as tartarugas marinhas, e tem os peixes, né? Você tem os peixes cartilaginosos, que nem os tubarões e as raias, os peixes ósseos. Então, são todos esses seres aqui que vivem aqui nessa parte do nécton, né? Eles são errantes, mas eles conseguem se locomover por si próprios, diferente dos plânctons, né? Que eles ficam à mercê das marés. E aqui no substrato, você tem os bentons, né? Quem são os bentons, né? São os corais, né? Isso aqui é tudo coral, pessoal, tá? Então, você tem uma placa rochosa aqui que está fixado um monte de coral. Então, você tem esponjas, você tem estrelas, você tem algas, você tem ouriços, tem cracas, tem siris, tem camarão e assim por diante. São seres que ficam aqui fixados nesses substratos, tá? Que é mais ou menos que nem esse desenho. Acho que fica melhor a visualização. Aqui é como se a gente visse mergulhando. E aqui é um desenho para ficar mais fácil a observação. Então, você tem o fitoplâncton, o zooplâncton pertence ao plâncton, que alimenta os seres nectônicos, né, os néctons, tá? E também alimenta quem? Os bentons, tá? Então, isso aqui é a grande concentração de energia dos ecossistemas, né? Você vai ter ecossistemas marinhos, que vai alimentar todos esses seres aqui, tá bem? E aqui a gente tem os substratos, né, dos oceanos. Você tem as partes onde tem incidência de luz e as partes que já não tem mais incidência de luz, que é a região abissal. O que você vai perceber? Aqui ainda tem o plâncton, que alimenta todo esse ecossistema aqui, tá? Que é onde tem luz, e nas regiões abissais sem luz, onde entra os seres quimiosintetizantes, como eu expliquei para vocês das fossas termais, tá? E esses seres também vão se alimentar dos corpos desses seres que vão falecendo e caem até as regiões abissais, tá? Então, é bem interessante os estudos dos ecossistemas. Mas a gente está estudando só aqui a parte da superfície, tá? Onde é que ocorre a distribuição de energia, que ocorre principalmente por causa dos plânctons, tá? E outra coisa que é interessante vocês perceberem, essa parte da superfície, ela nunca pode ser coberta, tá? Por que não pode ser coberta? Se você tem seres que fazem fotossíntese, se você cobrir aqui, principalmente por mancha de petróleo, o que vai acontecer? Não vai ocorrer mais a fixação de energia, não tem mais fotossíntese. Não tendo mais fotossíntese, não tem mais alimentação. Então, o ecossistema tende a vir a decair. Ou seja, os seres vão morrer porque não tem mais energia para se alimentar. Tá? E outra coisa interessante, desses cianofis, desses plânctons, né, representados pelos fitoplânctons, existem algas unicelulares que nós chamamos de cianofícies. Essa ciano, por eles terem os corpinhos muito pequenininhos, como vocês estão vendo, são células apenas, eles produzem muita energia, né, muito oxigênio. E esse oxigênio eles não absorvem depois na respiração. Então, quem na verdade é o pulmão do nosso querido planeta Terra são os oceanos, por causa desses seres. Então, eles produzem a mais o oxigênio
e absorvem muito pouco, porque eles não precisam de tanta energia. Então, eles não precisam absorver tanto oxigênio que eles eliminaram na fotossíntese. Então, por isso que a gente tem que manter os mares sadios, né? Não pode cobrir, tá? Não pode matar esses seres. E hoje em dia a gente tem toda uma impactação do plástico, do lixo, que está destruindo esses ecossistemas. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Hoje a gente só está conseguindo ver, a minha proposta de hoje mesmo é vocês entenderem esse fluxo de energia. Depois a gente vai ver um pouco mais esses impactos, mas já vão fixando esses conhecimentos. Bom, depois desse estudo, a gente consegue entender o que é a pirâmide invertida de biomassa. Então, o que vocês percebem? Então, você tem lá o fito, está produzindo fotossíntese, produzindo energia e está alimentando quem? O zooplâncton. O que vai acontecer? Você vai me falar, professor, mas por que o fito é pequeno nos oceanos e na Terra a gente tem uma base muito maior? Porque é simples, gente. O metabolismo desses seres é muito acelerado, porque eles são pequenos, eles não têm um corpo, não têm um corpo muito desenvolvido. Eles são uma célula, né? São células ou filamentos, né, de células. Então, eles não precisam de muita energia. Então, eles se reproduzem também muito rápido. É como se fosse uma bactéria. Tá? Depois a gente vai ver isso um pouco em evolução, vocês vão entender um pouquinho mais. Então, o que eles reproduzem muito rápido? É uma célula que se divide no meio e se reproduzem muito rápido, muito rápido. E estão sempre produzindo energia e fazendo fotossíntese, eliminando oxigênio. Então, é muito rápido, 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 rápido. Metabolismo acelerado, reprodução acelerada. O que vai acontecer? Vai alimentar o zooplâncton. Como vocês percebem, já é um pouquinho mais complexo, porque já é um ser. Ele tem uma estrutura. Eles não são unicelulares, são pluricelulares. Ele tem uma estrutura. Então, eles gastam mais energia do que realmente o fitoplâncton. Então, eles absorvem muito mais. Então, o que vai acontecer? Vai ter muito mais zooplâncton do que fitoplâncton. Mas, equilíbrio, tá, pessoal? Não tem nenhum desequilíbrio aqui. É a forma de reprodução deles. O fitoplâncton tem um metabolismo muito alto, reprodução muito acelerada, que está alimentando o zooplâncton e faz uma massa muito grande de energia aqui. Tá? Tem uma concentração grande de biomassa. Tanto que tem animais marinhos que só se alimentam disso. Que é, no caso, as tubarões-baleias, as próprias baleias. E olha o tamanho dos bichos. Para você ver a concentração de energia que tem aqui. Tá? Mas está tudo em equilíbrio. Isso é uma pirâmide invertida. E depois, logicamente, isso daqui vai diminuindo, né? Porque a concentração, depois a gente estuda um pouquinho mais mais à frente. Mas isso aqui é a base alimentar de todo o ecossistema marinho. Bom, e a próxima cadeia, pirâmide que nós vamos estudar, as pirâmides de números, né? Que é contagem, tá? É a mais fácil de vocês compreenderem, contar. Então, você tem lá um jardim, né? Você vai lá no jardim, tem, no caso assim, né? Você tem uma área que tem, que nem um parque de Ipiranga, né? Que tem sagui. Fica mais fácil vocês entenderem. Então, tem lá, você pega uma área, tem 2 IP, que vivem lá com eles 7 saguis, e, coitadinho, tá cheio de pulga. Então, 30 pulgas, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem uma base menor, uma base maior para os saguis e uma base muito maior para as pulgas, porque são 30 pulgas em relação aos saguis. Então, o que vocês percebem, gente? Está invertido? Tá, mas não tem problema nenhum, porque isso daqui não tem nada a ver com energia e nem com biomassa. É número, é quantidade mesmo. Você vai lá e literalmente conta. Aí você vai numa área de pastagem, você vai lá numa fazenda de um senhor. Ele tem, na área dele lá, tem 2 alqueires. Nos 2 alqueires ele tem 100 pezinhos de capins, que não é pé, né? São touceiros. Nessas touceiras, o que vai acontecer? Ele tem uns preazinhos dele lá, tem uns 30 preá aqui. O que é o preá, gente? É o porquinho da Índia nossa, nós chamamos de preá. E vive lá uma família de coruja, com 4 indivíduos. O que vai acontecer? Tem desses 100 touceiras de capim, alimenta os 30 preazinhos que ficam lá espalhados no jardim do homem, né? E que alimenta a família de coruja, que são 4 indivíduos. Tá? Então, logicamente, uma base grande, depois tem 34, porque vai diminuindo, né? É visual. E na outra fazenda do tiozinho tem lá 70 capins, aí ele gosta de capi, então tá cheio de capivara lá, tem 10 capivaras que vivem lá no lago dele,
e as coitadas tá cheias de pulga, tá? Mas aí vocês vão pensar, professora, mas isso aqui é topo de cadeia. Não, isso é topo de cadeia, isso daqui é parasita, tá? Diferente disso aqui. Isso aqui é topo de cadeia porque são seres predadores. Isso aqui é parasita, tá? Depois a gente vai ver estudar relações ecológicas, são seres que vivem à custa de outros. Isso aqui não, são predadores mesmo, tá? Mas isso é contagem, você vai lá no ambiente e conta. Como é que a gente faz isso? Gente, quando é áreas muito grandes, você tem um parque nacional, com 100 mil hectares, como é que a gente faz? Vai contar tudo? Não dá. A gente pega, cria transectos, né? A gente corta certas áreas, cria traços imaginários e pega quadrantes e faz a contagem nessas áreas, tá? Então, você chega na área 1, vai ver quantos vegetais tem lá, quais tipos de vegetais, quais tipos de insetos, quais tipos de mamíferos, quais tipos de aves, répteis, anfíbios e assim por diante. E depois tenta recriar a cadeia alimentar. Então, faz isso no 1, faz no 2, faz no 4, faz no 3 e depois extrapola para toda a área. Então, assim, na verdade, quando você trabalha uma área muito grande, é tudo extrapolado. A gente não tem base realmente de quantas onças tem, de quantas aves tem. A gente conhece as espécies. Extrapola só as populações, porque é muito complicado contar, tá? Então, a gente tem uma noção. Agora, quando áreas pequenas, é fácil contar, né? Quando você tem um sítio, um parque de 1 hectare ou 2, você consegue contar, mas áreas muito grandes não, tá? Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção de como é que a gente faz isso. Bom, gente, a aula hoje foi bem simples. Na verdade, foi uma revisão do que a gente viu na aula passada, de forma gráfica, como é que a gente vê isso de forma gráfica. Vai ter alguns exercícios para vocês resolverem, é bem simples, e um texto que vocês vão ler, e depois que vocês responderem as questões, vão me entregar via online, tá bem? Gente, qualquer dúvida, podem entrar em contato e tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau.